precisa de amor, de bondade de Cristo no coração. Doar sua vida em favor do serviço para salvar o irmão. Ainda existe esperança se juntos dermos as mãos, fazendo a nossa parte, traremos muito mais união. Anjos da esperança, viemos espalhar o amor. Anjos da esperança, mostrem o seu valor. Ame ao semelhante, façam de coração. Anjos da esperança, essa é a nossa missão. Anjos em Ação, sábado, 1º de setembro, às 20 horas, na Novo Tempo. Esperança é a nossa motivação. O que nos impulsiona a entrar em campo todos os dias. A gente está aqui se preparando para vencer. Não podemos perder o foco. Vamos vencer esse jogo com fé, honestidade e união. Juntos somos mais fortes. Viver o amor, falar de esperança e mostrar Jesus. Isso muda tudo. Dizem que o tempo acaba com a gente. Mas é assim que a gente acaba com o tempo. Porque não existe idade para sonhar. Esperança não vem do verbo esperar. Esperar é a falta de ação. É inércia. Esperança é o contrário disso. É o combustível da ação. Ela é o sentimento que me motiva a agir. Esperar por algo melhor não é ter esperança pelo melhor. A esperança motiva, impulsiona, me move. E, sinceramente, espero que você a encontre. TV Novo Tempo, o canal da esperança. Vem aí. Anjos em Ação, sábado, 1º de setembro, às 20 horas, na Novo Tempo. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao NT Sul Mais. Difícil saber o que vestir na hora de sair de casa com tanta variação do tempo aqui no Sul? Pois hoje você vai conhecer um recurso antigo, viu? Que não falha na hora de prever o que vem pela frente. Os agrotóxicos estão na mesa de debates. Defensivos agrícolas caminham para uma nova regulamentação aqui no Brasil. Empresários, ruralistas e ambientalistas defendem seus pontos de vista. E então, será avanço ou retrocesso? Brasil, lugar de oportunidades, acolhimento e solidariedade. Será? Para muitos imigrantes, nosso país é a aposta de mudança de vida, de esperança. Você vai perceber isso pela boca de um senegalês
que escolheu o Rio Grande do Sul como sua terra. É a partir de agora no NT Sul Mais. Seja muito bem-vindo. Dia 25 de junho, a Comissão Especial que analisa a regulação dos agrotóxicos no Brasil aprovou o relatório do deputado Luiz Nishimori, favorável às novas regras propostas pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Com o apoio da bancada ruralista da Câmara, o projeto é visto por ambientalistas como um retrocesso, colocando em risco alimentos que irão à mesa dos brasileiros, além de comprometer o meio ambiente. Mas por que essa pauta é tão polêmica? O que pensam os produtores sobre o assunto? O relaxamento na regulação dos produtos usados nas lavouras vai comprometer o meio ambiente? E o que vai chegar, afinal, à nossa mesa? O Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo, com 7,6% de sua área territorial coberta por plantações. Isso significa 64 milhões de hectares com lavouras. Por consequência, o país é mundialmente o maior consumidor de agrotóxicos, movimentando quase 30 bilhões de reais anualmente. Eles estão presentes em frutas, legumes, verduras e até no leite que consumimos. Em entrevista para o Realidade em Pauta do jornalismo da Novo Tempo, o agrônomo Rodrigo Mendes fala do uso desses produtos químicos no Brasil. O primeiro fato é que os agrotóxicos eles são usados para produzir comida. E o Brasil é um dos maiores produtores de comida e de fibras do mundo. Então é claro que um país que tem uma produção muito grande vai ter a necessidade de utilizar uma maior quantidade de agrotóxicos. É importante também mencionar que nas últimas 2 ou 3 décadas, o Brasil apresentou um aumento enorme de produtividade. Embora a gente tenha expandido a área de cultivo um pouco, a produção, a quantidade de alimentos que a gente tira por área aumentou muito. E isso se deve justamente ao uso de tecnologias, ao uso de sementes melhoradas, de materiais genéticos adaptados, de tecnologia aplicada no campo, que também inclui o uso de agrotóxicos. Datada de 11 de julho de 1989, a lei que rege a produção, fiscalização, classificação e inspeção dos produtos agrotóxicos no país é considerada ultrapassada pelos ruralistas e, segundo eles, a proposta do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, de flexibilizar a legislação dos agrotóxicos atualiza as leis para a realidade atual dos produtores e traz maior competitividade aos produtos. Nós temos uma legislação no Brasil, não só nessa área de defensivos agrícolas, mas como em outros segmentos, legislações muito defasadas, que foram criadas num momento em que o país era um. Eu dou um exemplo, essa lei dos defensivos agrícolas é uma lei que tem mais de 30 anos, 40 anos. Naquele tempo, há 40 anos atrás, o Brasil não era líder de produção em nada. Hoje é o maior produtor de alimentos do mundo. E estamos sob uma lei de 30, 40 anos atrás. E se nós formos, por exemplo, para a área animal, na parte de higiene e fiscalização e inspeção, a nossa lei maior é de 1951. Então, mais antiga ainda. E isso causa entraves muito grandes ao desenvolvimento. Bom, mas nós temos que pensar assim, o que significa esse novo projeto para o produtor rural? Aí eu me ponho nessa posição. Eu tenho produção de soja, produção de arroz, de pecuária, etc. Excelente, porque atualiza algo que nos inibe muito e nos deixa muito distantes do avanço tecnológico que existe no mundo. Vai nos colocar com acesso às melhores tecnologias de defensivos agrícolas que existem, então, no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, na própria Europa, etc. Essa mudança na classificação dos agrotóxicos é fundamental para a sobrevivência dos produtores aqui no nosso país. O que acontecia com a Lei 7.802 de 1989? Esses produtos, para serem registrados aqui no Brasil, levava aí de 6, 8 até 10 anos, né?
enquanto que nossos países vizinhos do Mercosul aqui, né, eles liberam esses produtos em menos de 2 anos. E quando essa tecnologia chega até nós aqui, por causa da burocracia brasileira, né, esses produtos já não têm mais efeito, eles já perderam a sua característica. Isso aconteceu com os mutagênicos, aconteceu agora há pouco com a soja intacta, né, com a soja inox, né, que quando nós conseguimos acessar essa ferramenta, ela já estava desmascarada, ela já estava inviabilizada, porque ela já não tinha mais o efeito que ela teria que ter por causa da demora que ela custou para chegar aqui, enquanto os países vizinhos já estavam usando há muito tempo. Então, nós perdemos essa ferramenta. O projeto de lei quer mudar o nome dos agrotóxicos para defensivos agrícolas e produtos fitossanitários. Vai liberar licenças temporárias e também prevê que a análise dos produtos proíba substâncias que apresentem risco inaceitável. Mas existem riscos aceitáveis quando se fala em saúde pública e proteção ao meio ambiente? E como fica o pequeno produtor? O pequeno produtor, ele tem uma certa deficiência de acessar as informações. Daí vem as políticas públicas para que esse aparato do Estado, da municipalidade, chegar até o produtor. Então, nesse momento, por exemplo, os agrônomos que estão à disposição, os técnicos que estão à disposição das secretarias de agricultura, das coordenadorias de assistência técnica integral, da defesa agropecuária e cada um dentro do seu estado, cada um dentro da sua entidade federativa, teria mais condição de passar essa informação, de chegar na hora da tomada de decisão, porque o produtor está sozinho nessa hora. Então, às vezes ele não toma a decisão errada, ele toma a única que ele conhece. A medida gera polêmica entre as diferentes bandeiras e divide as opiniões. Ambientalistas apresentam estudos científicos e argumentam que as mudanças podem trazer riscos à saúde e ao meio ambiente. Por outro lado, produtores rurais que usam esses produtos afirmam que a mudança pode ser boa para eles. Para nós, produtores rurais, ótimo. Se um produto que está sendo lançado hoje nos Estados Unidos, que vai resolver um problema específico de um cultivo ou de uma produção animal, ele entrando aqui para o Brasil, em 2 anos estiver na nossa mão, nós estamos com uma nova tecnologia na mão, pronto para ser usado. E não como acontece agora, quando chega na mão do produtor já está defasado. Não serve mais. Ou tem restrições, ou já tem resistências. Sem dúvida, porque o que acontece hoje com essas tecnologias aí, ó, que antigas aí, superadas, às vezes tu tem que usar 3, 4 produtos, né, para controlar uma lagarta, por exemplo, a lagarta da panícula ou a helicoverpa, né? E tendo essa nova ferramenta, nós vamos ter produtos que tu vai usar só um produto. Tu não precisa fazer aquele monte de mistura e tudo. E isso aí barateia o custo de produção vai baixar com as novas ferramentas. E outra coisa, vão ser produtos de ponta, produtos cada vez menos tóxicos. Então, por isso que é fundamental para nós evoluir e cada vez usar, ao contrário como o pessoal pensa, cada vez nós vamos evoluir mais para poder usar produtos mais baratos e menos agressivos ao meio ambiente e com menos residual na planta, né? Menos residual na planta. É coerente dizer que para atingir e aumentar os índices de produtividade em área tão extensa como os grandes produtores do Brasil, seja também crescente o uso de insumos modernos como agrotóxicos, fertilizantes e sementes certificadas. Mas o agrônomo garante que outras práticas naturais podem ajudar no combate às pragas sem o uso dos agrotóxicos. Existem práticas que são parte de um manejo integrado e uso de alternativas naturais que conseguem manter a doença em níveis toleráveis. Então, essa é uma possibilidade. Agora, existe um caminho para o futuro, que essa, inclusive, uma das linhas de pesquisas que são conduzidas aqui no grupo de pesquisa que eu tenho trabalhado, que a gente explora a possibilidade dos micro-organismos naturalmente associados à planta, naturalmente defender a planta contra doenças. Então, um estudo recente tem demonstrado que a planta é capaz de modular
Esse conjunto de micro-organismos nós chamamos de microbioma, de modular o seu microbioma e ativar funções que defendem a planta contra, por exemplo, a infecção por um fungo patógeno de solo. Então, à medida que o fungo cresce no solo para atacar o sistema radicular da planta, a planta sinaliza para o microbioma e o microbioma produz mecanismos de defesa, incluindo antibióticos, que matam o fungo antes dele infectar a planta. Então, ainda existe um universo a ser explorado da interação entre as plantas e os microbiomas. Então, nesse caso, por exemplo, a gente diminuiria a necessidade do uso de fungicidas. Se a gente consegue fazer com que a planta se defenda de forma natural, a gente não depende mais ou diminui a necessidade de depender de algumas moléculas químicas. Então, a gente vê que a exploração dos microbiomas, elas podem trazer a agricultura para um nível de sustentabilidade maior, que faz com que a gente dependa menos, cada vez menos, de produtos químicos. O Brasil é visto por outros países como receptivo e de gente hospitaleira, um lugar de oportunidades, acolhimento e de solidariedade. E essa imagem do nosso país seguramente é a grande responsável pela constante vinda de imigrantes que, por motivos diversos, abandonam o local onde vivem para investir suas esperanças de oportunidades aqui no Brasil. São haitianos, senegaleses, cubanos, venezuelanos. O NT Sul Mais de hoje dá voz a um dos cerca de 4.000 imigrantes senegaleses que vivem no sul do país. Esse, há mais de um ano, adotou Cachoeira do Sul como sua terra e nos conta um pouco da sua história. Veja só. Eu vou, a partir de agora, compartilhar com vocês uma história. A história de uma pessoa que escolheu Cachoeira do Sul para ter uma vida melhor ou para lutar por uma vida melhor. Ele é senegalês e aceitou nos contar um pouquinho da sua história. Eu vou falar com o Mohamed Falufal, ele tem 32 anos, por enquanto, como ele mesmo diz, mesmo que em janeiro ainda ele vai completar 33 anos. O Mohamed veio para a Cachoeira há cerca de um ano e meio mais ou menos. Ele saiu do Senegal em 2014 como imigrante e agora ele é migrante, ou seja, já esteve em vários lugares do país e veio parar em Cachoeira há cerca de um ano e meio, mais ou menos, como eu disse agora há pouco. Este aqui é o Mohamed. Tudo bem, Mohamed? Tudo bem, graças a Deus. Vamos caminhar um pouquinho para conversar um pouquinho? Vamos lá. Tu saiu em 2014 do Senegal, é isso? É, eu saí lá. Qual o teu objetivo? O que tu tinha em mente quando saiu de lá? Eu tenho em mente de sair de lá por buscar viver melhor, trabalhar melhor, por defender minha dignidade para sempre, como que as pessoas fazem mesmo. Por isso eu saio de lá, venho para o Brasil, venho para Cachoeira, paro aqui, porque sempre eu preciso morar em um lugar calmo, um lugar que bom, né? Um lugar que não tem muitos problemas, um lugar que não tem muitos preconceitos também. É isso também. O Mohamed contou para mim que ele entrou no Brasil pelo Acre, já esteve em São Paulo. Onde mais tu já esteve? Eu morei em São Paulo, eu morei em Paraná, em alguns lugares, né? E lá em Tramandaí também, no litoral gaúcho, ele encontrou com pessoas que disseram para ele que Cachoeira do Sul era uma cidade boa de se viver, é isso? Ele me disse que é isso, cidade boa, cidade tranquila, cidade menos preconceituosa, sabe? Sente boa mais ou menos. Por isso a gente vem aqui para buscar viver melhor, né? Para buscar trabalho. E aí também. Tu escolheu Cachoeira? Eu escolhi Cachoeira, Cachoeira é cidade boa. Gente, só para contextualizar um pouquinho, o Senegal é tido como um dos 20 países com pior índice de desenvolvimento humano. As condições lá são muito precárias, falta emprego, né? Fala um pouquinho pra gente como é que é o teu país. Falta emprego, né? Para isso, lá falta emprego, né? Cidade bem tranquila, mas falta emprego. Por isso, o pessoal de lá, né, saiu, vai a qualquer lugar no mundo, né? Por trabalhar, para sustentar o país também. Porque quando a gente mora em alguns lugares, não conseguiu trabalhar, né? Melhor tu sair de lá, trabalhar em outro lugar. Eu acho que melhor que o coração do Brasil não fez nada. Por isso a gente sai lá, né? Vem do Brasil, tem pessoas que vêm outro lado, outro lugar também.
né? Por sobreviver lá, por também ajudar as famílias, sabe? Ajudar o Senegal, sabe? Quem tu deixou lá de família? Lá de família a gente deixou lá, deixou mãe, irmão, irmãs, deixou lá. Como é o nome da tua mãe? Adama. Adama? Quantos anos ela tem? Ela tem quase 66 anos. E irmãos? Irmão tem de 35, tem de 38, né? Tem também de menos de 25. E uma irmã? Irmão, 3 irmãos. 3 irmãos? Tá. E de todos eles, tu foi o único que resolveu ganhar mundo? Todos eles, só eu que fui. O aventureiro? E como é que está sendo para ti essa tua experiência aqui em Cachoeira do Sul? Vida bom, né? Vida bom. Vida bom, porque quando a gente saiu de lá também precisa viver junto com o povo aqui, quer viver junto com nós. Por isso sempre a gente escolhe um lugar bom, um lugar que tranquilo, um lugar menos violento. Porque a maioria de nós, né, não sabe violência, só precisa trabalho. Se tu trabalha também tem que escolher um lugar bem calmo, um lugar bem seguro, um lugar que quer fazer bem amizade com a pessoa. Né? Por isso a gente escolhe a Cachoeira. Mas quando nós entrar aqui, quando eu entrar aqui até agora, graças a Deus, nunca tem problema com nenhum. Vivo tranquilo, eu ganho mais amizade por todo dia, né? Eu te observei durante alguns dias e eu vejo assim que as pessoas que passam por ti, tudo bom? Meu amigo, tu é uma pessoa bastante sociável também, claro, né? Eu tenho muitas amizades aqui, né? Tem pessoas que passam lá, oi Mohamed, e aí amigo, e aí tudo bem? Quase pessoa que nasce aqui, né? Já te sente um cachoeirense? Sim. Mais ou menos assim? Sim. Mas tem aquelas pessoas também que te olham meio de lado, né? Meio de canto, meio desconfiadas. Sim, mas às vezes aconteceu, né? Mas parece que pessoas não me conhecem, né? Por isso fazem isso. Mas quando as pessoas fazem isso, olha passa na frente, olha, vira cara, vira rosto, não quer me olhar mais. Mas se ele começa a conversar comigo, né? Se conversar contigo? Comigo uma vez, qualquer hora ele passa, né? Ele para, e aí Mohamed, e aí meu amigo, tudo bem, tá legal, né? Já virou amigo? Já virou amigo. Preconceito, a gente falou, tu mencionou inclusive que Cachoeira do Sul, um dos motivos para tu vir para cá foi que te disseram que Cachoeira é uma cidade que não tem muito preconceito, que é mais ou menos tranquilo com relação a isso. Confirma isso? Essa informação? Preconceito, qualquer lugar tem, né? Mas tem os lugares que tem menos. Tu já foi maltratado alguma vez aqui? Aqui na cidade? Não, aqui na cidade. Desrespeitado? Não, claro, não. Não, eu não menti, nunca foi racismo. Palavra racismo eu nunca recebi aqui. Não. Eu acho que preconceito eu não ligo para isso. Tem, mas sempre eu esqueço. Olha na minha frente, não olha meu trás. É isso? Como é que é? Olha para frente e não olha para trás? Não. Quando essa pessoa fala atrás de mim, eu não ligo. Sempre olho na minha frente. Segue em frente? Segue na frente. Vamos em frente, vamos caminhar um pouquinho aqui. Quando tu veio aqui para o Brasil, tu já sabia falar a língua portuguesa? Já sabia alguma coisa do nosso idioma? Não, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu não sabia falar nada de português, né? Quando eu cheguei primeiro, quando a pessoa fala, oi, amigo, bom dia, eu não consegui entender, né? Bem complicado. É mesmo? Tava bem complicado para isso. Vamos sentar aqui um pouquinho? Tá bom. Então tá. E aí, como é que foi a tua evolução para aprender o idioma? Porque hoje a gente vê que tu fala bem, tu te expressa bem, né? Mas porque eu falo mais ou menos agora, eu tenho muitas amizades, né? Tenho muitos amigos, né? Conversa comigo. Se ele me fala algumas palavras eu não sabia, né? Eu paro a conversa, perguntar. Às vezes eu pedi WhatsApp de uma pessoa também, sempre conversa, né, pelo escrevendo. Sim. Por isso eu aprendi pouco por pouco. Por isso começo a falar melhor, né? Mas quando eu chegou primeiro, eu não sabia nada. Eu estava falando inglês. Inglês? Inglês. Que tempo mais ou menos tu levou para conseguir entender alguma coisa? Até agora eu aprendi, né? Até agora. É um aprendizado constante. Aprendizado constante, porque 4 anos aqui tem que falar, tem que falar, né? Porque 4 anos é tempo, né? Aprende. Gente, quando eu me comuniquei com o Mohamed pelo WhatsApp,
Primeira coisa que eu notei no perfil dele é que não tinha foto dele, tinha foto de uma linda moça. Vocês estão vendo no vídeo aí, vou passar um print ali e colocar essa foto dela. Quem é essa moça? Ela é minha namorada dela. Namorada? De lá? Ficou lá. Como é o nome dela? Ngone. Ngone. Ngone? Sim. Isso? Aham. E tu pretende buscar ela algum dia? Eu tenho. Esse é o projeto? Sim. Vocês namoram há quanto tempo? Namoro lá há bastante tempo com ela. É? Até agora a gente conversa pelo telefone, pelo WhatsApp, né, pelo tudo. Então me diz assim, pro futuro, qual é o teu principal sonho? Meu sonho de futuro é sonho grande. Fala pra gente. Meu futuro eu quero, né, viver bastante tempo, né, com saúde primeiramente. Depois eu quero ficar homem que rico, né, mesmo todo mundo. Ajuda povo africano, ajuda povo que pobre também. Esse é o meu sonho, porque eu tenho vontade por ajudar a pessoa. Ajudar as pessoas. Eu quero ganhar dinheiro, trabalhar, ganhar dinheiro e ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas. Ajudar o teu povo. Ajudar o meu povo e qualquer povo que pobre também, eu tenho sonho por ajudar. As pessoas daqui também? Também, porque eu trabalho aqui no centro, né? Mas não daqui. Mas às vezes algumas pessoas passam onde eu trabalho, né? Eu ajudo. Porque a ajuda não é só o povo de lá. Qualquer povo que pobre, qualquer povo que falta, né? Tem que ajudar. Esse é o meu sonho. Eu quero muito ajudar as pessoas. Mohamed, antes da gente encerrar, eu te fazer uma pergunta pessoal. Tu falou agora há pouco que tu colocou Deus na conversa. Qual é a tua fé? Isso que é fé. Em que tu acredita? Minha religião, mais ou menos, né? É muçulmano, eu sou muçulmano. Eu sou muçulmano. Qualquer palavra que a gente fala, tem que palavra, né? Tem que colocar nas palavras, tem que colocar Deus na minha palavra. Tem que colocar Deus em todas as palavras. Porque sem Deus nada vai certo. Eu quero te agradecer por esse bate-papo. Tá? Eu quero te agradecer por compartilhar a tua história com as pessoas que estão à nossa volta. Edson, consegue dar um giro? Tem a gurizadinha nos assistindo aqui. Tu viu, Mohamed? Legal. Chamamos a atenção, né? Sim, bem legal. As pessoas que estão, a gurizadinha curiosa, tem os taxistas lá olhando também. Quem passa sempre nos assistindo, as pessoas vão ver na televisão depois. Sim. Tu tem noção que isso vai repercutir, né? Sim, legal, né? As pessoas vão se aproximar mais de ti, de uma certa maneira. Claro. É isso que tu quer? É bom, isso é bom, isso eu quero mesmo, né? É bom mesmo. Eu acho que é bem legal, porque isso é bom, porque quando uma pessoa mora em uma cidade, tem algumas diferenças com o povo, né? É bom para a pessoa saber que é ele. É bom, né? Porque a pessoa sabe que ele é bom para mim, né? Para mim, essa coisa que você faz reportagem, eu acho que é bem bonito. É bem bonito para mim, muito bonito. Porque bonito para a pessoa saber que é ele, aonde ele vem, né? Que é a história dele, né? Ele cara, porque as dúvidas ficam muito grandes na cabeça da pessoa antes ele conhecer, né? Eu quero falar uma pessoa também, uma coisa para a pessoa, se a gente vem aqui, mas não é pessoa que faça violência, não é pessoa que faça roubo, não é pessoa que faça briga, não é pessoa que buscar coisa que rato, não. Só pessoa legal é trabalhadora. Tranquilamente também. Amizade também, né? Por isso. Viver em paz. Viver em paz, sim. Obrigada, de viu? nada. Obrigadão. Muito obrigado. Felicidades para ti, tá? Muito sucesso e realizações. Obrigado, e você também. Tá bom? Tá. Gente, é isso aí. Mohamed Falufal. Falufal, do Senegal. Quase cidadão de Cachoeira do Sul. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado, amiga. Mohamed Falufal. Como é bom conhecer o outro, não é mesmo? É assim que a gente cria empatia, se coloca no lugar do outro, sente o que o outro sente. Seja muito bem-vindo ao nosso país, na nossa cidade, viu, Mohamed? Foi um prazer conhecer você. Inverno aqui no sul do país representa frio de reenguiar Cusco, acompanhado de umidade, chuva e geada. E nas últimas 2 semanas, pouco sol por aqui, viu? Antes disso, tivemos calorão, dias abafados com aquela umidade no chão e nas paredes que é um horror. Uns gostam, outros reclamam do friozinho. E não resta dúvidas que é difícil saber o que vestir na hora de sair de casa, não é mesmo? E se leva ou não o guarda-chuvas. É difícil até para meteorologistas acertarem a previsão do tempo com precisão. Você vai ver na reportagem da Gabriela Belo que tem um recurso antigo que não falha na hora de prever o que vem pela frente.
Aqui nessa estante da casa da Dona Dália ficam os 2 galinhos do tempo, uma herança de família, o outro marido comprou para ser a prova e eles ficam, sabe onde? Próximo à porta de entrada, para saber se tem que levar ou não o guarda-chuva. Funciona. Tu olha assim, no caso, o dia que, hoje mesmo que tá quente, né, ele se torna azul, né, e o dia que tá pra chuva, ele fica cor de rosinha, né, aí tu já olha, tu já vê de cara, né, que se tá pra chuva, ele já mostra de vereda, né, que tá cor de rosa, pode levar o guarda-chuva que temos chuvas, né. Esse bibelô é de origem portuguesa. Nada mais é que um galinho de plástico coberto por uma camada aveludada que tem a capacidade de controle da umidade. Se ele está azulado, como no dia de hoje, é porque o tempo está seco. Se está vermelho, é porque o tempo está úmido, tá para chuva. É bom, né, porque a gente já vem de infância, né, vendo isso, né, e continuamos levando para a vida, né, e talvez até os filhos leve junto, né. E é uma herança de família. É uma herança de família. Isso. Há quantos anos já contigo? Faz anos. Comigo tá 7 anos, né? Mas aí passou pra mãe, pra minha avó, né? E vem vindo. Tem uns 50 anos, acho. Mais ou menos. Que naquela época, né, o pessoal, como você sabe, né, os mais antigos cuidavam, né, mais das coisas, né? Então, reservadinho no cantinho, né? E sempre de olho, né? E não falha? Não falha, de jeito nenhum. A professora Débora Faoro é química e nos explica por que esta senhora e quem mais tiver o animal de estimação pode nele confiar. Segundo alguns estudos, esse galinho tem até uma certa precisão de 50% a 70%. Algumas reações químicas, elas chegam até o final, então a gente tem um produto final. E algumas reações, no caso essa do galinho, elas chegam ao equilíbrio, isto é, existe o reagente e existe o produto nessa reação. Aí, quando a gente tem muita umidade, o que acontece? Esse equilíbrio se desloca para o sentido de ficar rosa, certo? E então a gente tem essa previsão do tempo que vai chover. Quando a gente tem pouca umidade do ar, aí o equilíbrio se desloca para o outro lado, no sentido do produto azul. Então a gente tem essa previsão do tempo, que o tempo ficará seco. Isso também acontece devido à mudança de temperatura. Se a temperatura está muito quente, ou está muito alta, ou se está muito baixa, também acontece a variação do produto para azul ou para rosa, porque os 2 produtos estão presentes ali no galinho de chuva, né? Derivados do sal cloreto de cobalto 2. Tudo seria simples como a definição do tempo através da variação do galo. É Brasil, Rio Grande do Sul, estado que recebe maior influência das massas frias do Polo Sul e, portanto, apresentam predominância do clima subtropical úmido. E nosso bate-papo aqui no estúdio da TV Novo Tempo agora é sobre empoderamento feminino e literatura. Para falar sobre esse assunto, está conosco aqui a Mônica Saldanha da UCOL. Ela é mestre em filosofia e doutoranda em letras pela Universidade Federal de Santa Maria. Tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vinda, viu, Obrigada. Mônica? Bom, vamos começar para você desmistificar para a gente o que é esse tal de empoderamento feminino. Bom, quando nós falamos de empoderamento feminino, nós estamos falando de oportunizar, oferecer ferramentas, né, para aqueles sujeitos que historicamente não tiveram o domínio do poder, né? No caso, nós falamos de minorias. Historicamente, no Brasil, quando nós falamos de minorias, nós estamos falando de mulheres, de indígenas e da população afro-brasileira, né? No meu tema de pesquisa, especificamente, eu trabalho com literatura de autoria feminina afro-brasileira, né? Então, eu vou me deter especificamente com a pesquisa de escritoras afro-brasileiras. Sim. Então, empoderar as mulheres significa oferecer ferramentas para que elas se situem como sujeitos ativos, né, do conhecimento, como sujeitos políticos, como sujeitos que consigam
ocupar espaços que historicamente, né, nos foram negados. E onde a gente pode aplicar esse conceito? Em todos os espaços possíveis que a mulher possa ocupar? Quando a gente fala de movimento feminista, né, a gente fala de movimento de basicamente 3 ondas, né? Hoje a pauta, quando nós não falamos mais de feminismo, e sim feminismos, né? Existem muitas pautas. Por exemplo, eu não posso falar exclusivamente de uma pauta das mulheres. A luta do feminismo branco, por exemplo, ele é completamente diferente da demanda das mulheres negras, que ainda estão numa situação de opressão e subjugação diferente pela questão de classe, né? Então, sempre quando a gente pensar esses espaços, eu trabalho sempre com a perspectiva de um recorte que seja de classe e um recorte étnico, né? Então, a gente precisa sempre levar esses contextos sociais em conta quando a gente pensa esses contextos de que lugar nós vamos ocupar. De repente, pensando num contexto social de menos privilégio, como um contexto de favela, um contexto de pessoas menos favorecidas, talvez o contexto que essas pessoas possam vir ocupar seria, por exemplo, se tornar um líder da comunidade, conseguir terminar um ensino fundamental, né? Ainda são demandas muito básicas, que são completamente diferentes, por exemplo, de uma pessoa que vive na Zona Sul, ou de uma pessoa que é uma universitária, como é o meu caso, né? São demandas bastante diferentes dos movimentos. E nós estamos aqui nesse bate-papo, 2 mulheres que já cursou uma universidade, tivemos essa oportunidade, somos brancas, mas ao pesquisar sobre aqui essa entrevista, sobre você, enfim, sobre esse contexto que você defende, eu quero trazer aqui para o nosso debate a figura da Conceição Evaristo. Ela é uma escritora negra de 71 anos e ela pode ser a primeira mulher negra a ocupar a cadeira na Academia Brasileira de Letras. Um belo exemplo da representatividade, da ocupação de espaços de mulheres para ter visibilidade. E isso daí é o contexto do teu trabalho, né? Exato. Eu tive o privilégio de conhecer a Conceição Evaristo num evento ano passado, no Fazendo Gênero, em Santa Catarina, onde eu fui apresentar um trabalho, e a Conceição relatou que quando ela era criança, a mãe dela lia O Quarto de Despejo, que é um dos livros de uma outra autora também negra, né, Carolina Maria de Jesus, e a própria escrita da Conceição Evaristo remete para temas que é muito presente na escrita de autoria feminina afro-brasileira, que são as questões de rechaço social, de racismo, de violência. Todas essas questões na literatura afro-brasileira de autoria feminina, independente do século, elas se repetem. Então, isso também é uma questão para a gente pensar, né? Claro. Nós estamos no século XXI, em 2018, e é a primeira mulher que está concorrendo a uma cadeira, né? A Academia Brasileira de Letras, durante 8 séculos, não teve nenhuma mulher, né? Somente na década de 70, a Raquel de Queiroz foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Então, a gente, em alguns aspectos, ainda a gente está engatinhando com relação à autoria feminina brasileira. Mas temos essa representatividade que nos faz ter orgulho de sermos mulheres, não é? Eu gostaria também que a gente pudesse falar sobre o contraponto feminismo, né? Que essas mulheres que chegaram a esses degraus, que conseguiram galgar esses espaços, elas com certeza bateram muito de frente com a questão do machismo. Eu gostaria de citar aqui um vídeo que eu assisti nas redes sociais do filósofo Mário Sérgio Cortella. Ele faz um contraponto entre machismo e feminismo. Ele diz o seguinte: machismo não é o contrário de feminismo, não, como as pessoas pensam, viu? O machismo é a supremacia do homem em relação ao sexo feminino, ele se sentir superior à mulher. Já o feminismo é a luta de um posicionamento dentro da sociedade, do valor da mulher, né? na questão de igualdade. E assim, eu achei magnífico isso, porque a gente tem assim a impressão de que as pessoas acham que, não, você é feminista, você é machismo. Não é uma competição entre homens e mulheres, a gente quer os nossos espaços de forma igualitária, sem essa condição de briga social. Exato. É que hoje em dia a gente vive um período bem complicado em termos políticos e falta de diálogo cada vez mais forte, né? Com o avanço de discursos totalitários e principalmente com o avanço do fascismo, que é a anulação do outro, e um avanço principalmente com relação à anulação de minorias, que é bastante assustador.
E a questão de tentar comparar que o feminismo é a mesma coisa que o machismo é uma falta de leitura e uma falta de compreensão de mundo gigantesca. Porque se a gente parar para pensar, o machismo ele é estruturante da sociedade, ele estrutura Exatamente. desde o início dos tempos. Aquilo que é dado por natural desde o início dos tempos, que são os direitos masculinos, que a gente aprende lá no período iluminista como sendo de todos, na verdade sempre foram dos homens, né? Sempre. E as mulheres sempre tiveram que lutar pelo direito ao voto, pelo direito à separação, pelo direito a poder trabalhar fora. Todas essas conquistas são conquistas do feminismo, né? Claro. Quando a gente está falando em querer ser superior ou anular a existência do homem, nós estamos falando de femismo, né? Ser femista é quando eu quero e entendo que o homem é aquilo que existe de ruim no mundo e que deve se anular. Isso é completamente diferente e não é uma pauta que os feminismos, né, contemporâneos defendem, né? Feminismo defende, principalmente a bandeira que eu defendo na minha perspectiva, é a ideia de igualdade de oportunidades. Claro, e assim, olha, um pouquinho mais adiante disso, um pouquinho mais grave do que isso, é o feminicídio. Eu trouxe dados aqui, uma pesquisa do Datafolha, recentemente aqui, apontou que 503 mulheres foram vítimas de agressão física a cada hora no Brasil. Isso representa 4.400.000 brasileiras agredidas por hora. Entenda uma coisa, feminicídio é quando a mulher morre em decorrência do seu fator sexual, dela ser mulher, tá? Pela supremacia do homem em relação à condição da mulher. Não é como se ela fosse assaltada e ela morreu em decorrência do assalto, não tem nada a ver isso, viu? O feminicídio é por ela ser mulher, não é isso? Exato. E a gente precisa também ressaltar que desde que existe a questão da Lei Maria da Penha, né, que foi uma luta, a própria Maria da Penha teve que ir até a ONU para conseguir visibilidade para a questão da violência da mulher. Esses casos de registro, eles só vieram a aumentar, né? E principalmente com a questão da violência contra as mulheres negras, esse dado sobe ainda mais, né? E a gente precisa, quando a gente fala de feminicídio, a gente precisa sempre deixar claro que essa violência que chega até a morte, o assassinato da mulher, ela já tem indícios anteriores, que é a violência física, que é a violência verbal, que é a violência psicológica, que também são formas de violências que caracterizam aquilo que nós chamamos de relacionamento abusivo, né? Sim, e muitas vezes isso está dentro também do ambiente de trabalho desta mulher, né? Em todos os ambientes da sociedade, não é só dentro de casa que ela passa por isso, não. Eu digo sempre que o meu marido, ele não me ajuda nas tarefas de casa, não, viu? Ele faz a parte dele, a parte que cabe a ele. Ele mora, ele dorme, ele come dentro da casa, ele trabalha, ele tem a mesma carga horária de trabalho que eu, nós chegamos cansados e nós dividimos as tarefas. E acho que tem que ser assim, por que não? Numa sociedade em que a mulher vai para o mercado de trabalho, ela tem que chegar em casa e ser dona de todo o espaço, dar conta de tudo, isso é desumano. Não é mesmo? Nada mais que uma relação igualitária, né? Já que os dois têm uma carga. Esse é um outro aspecto que também tem sobrecarregado as mulheres. Muitas vezes elas têm jornadas duplas, às vezes triplas de trabalho, e ainda tem que chegar em casa e ter mais o trabalho doméstico. Então não é mais que uma questão de uma relação igualitária, né? De fazer mais do que a sua obrigação, já que são duas pessoas adultas dividindo o mesmo espaço doméstico. Exatamente. E eu acredito assim, Mônica, que nós, mulheres dessa sociedade contemporânea, o que a gente pode fazer é educar os nossos filhos, é ensinar para as nossas crianças que nós temos direitos e deveres, né, e que podemos compartilhar um mundo em que haja essas igualdades e que haja respeito acima de tudo. Exato. A gente fala muito em comportamentos de meninas, né, e a questão, um dos aspectos positivos do empoderamento feminino e das lutas do feminismo é também o lado positivo para os próprios meninos, né? Sim. Às vezes a gente fala da ideia de uma heteronormatividade
que são comportamentos que os meninos têm que ser para serem masculinos, Sim. a própria ideia de um menino não conseguir chorar e expressar as suas emoções, isso vai ter reflexos gravíssimos quando ele se torna um adulto, que não tem nada a ver com a masculinidade dele. Exatamente. Então, por isso que cada vez mais uma educação pautada na ideia da empatia, na ideia do desenvolvimento das suas emoções, começa já lá na base da infância, né? Claro. De não querer educar para, nossa, ele não pode expressar suas emoções, senão ele não vai ser menino, né? Ele não vai ser o machão, o homem da história. Então, isso começa já desde berço e eu acredito que nós, professores e professoras, temos um papel essencial, né? Na formação. Também. Exato. É um conjunto de fatores, né? Eu me coloco como protagonista nisso aí, em colaboração para essa sociedade. Porque eu tenho um filho, homem, eu não quero que os ensinamentos que eu possa dar a ele, que sirva para afrontar uma mulher. Mas primeiro ele começa a respeitar a mãe dentro de casa. Né? Eu digo sempre assim, a gente tem que partir de um princípio básico em todas as nossas relações. Não faça com o outro o que você não quer que faça com você. Não é? Eu acho que é o primordial para tudo na nossa vida. Com certeza. Bom, eu gostaria que tu deixasse suas considerações finais, que tu falasse um pouquinho mais sobre essa trajetória tua aí em relação à literatura, ao empoderamento feminino dentro da literatura, o quanto é importante ter a mulher como protagonista dentro da nossa literatura. Como já havia falado no início, né, sou professora de filosofia, então foi dentro da própria sala de aula que me despertou esse interesse de pensar a questão da representatividade da mulher e da menina. As próprias alunas e alunos começaram a me questionar a questão da representatividade. E isso me causou um certo desconforto que eu mesma fui para os livros didáticos, tanto de filosofia e literatura, e comecei a perceber que tinha alguma coisa estavam faltando nesses livros. Então, eu conheci o professor Dr. Anselmo Pérez Alós, volto para a universidade e decidi, então, fazer uma pesquisa, que é As Vozes das Excluídas, né? Que é trabalhar a questão da representatividade da autoria feminina afro-brasileira. Trabalho com 3 romances que abordam a questão e o papel da autoria afro-brasileira dentro da literatura, questionando, né, e tentando fazer um trabalho de revalorizar e reivindicar o lugar dessas mulheres dentro da grande literatura brasileira, né? A mensagem que eu deixo com relação ao empoderamento, né, é para os familiares e para os professores: incentive, né, as leituras para os adolescentes e as adolescentes. Eu acredito ainda que a educação tem um papel muito importante na formação, né? Não só na formação de leitura, não só para a questão de passar no Enem ou no vestibular, mas na formação humana. E como eles são o futuro, né? Está nas mãos deles mudarem o mundo. Eu tenho certeza que a gente está construindo algo bem bonito, igualitário e mais justo para o futuro. Com certeza. Mônica, eu gostaria de agradecer muitíssimo esse bate-papo. Eu que agradeço. Obrigada Muito por encampar essa causa tão nobre. Muito obrigada. Parabéns, tudo de bom. Obrigada. Bom, nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua companhia, viu? Tudo de bom, a gente se vê. Precisa de amor, de bondade de Cristo no coração. Doar sua vida em favor do serviço para salvar o irmão. Ainda existe esperança se juntos dermos as mãos, fazendo nossa parte, traremos muito mais união. Anjos da esperança, viemos para o amor.
Anjos em Ação, sábado, 1º de setembro, às 20 horas, na Novo Tempo. Esperança é a nossa motivação. O que nos impulsiona a entrar em campo todos os dias. A gente está aqui se preparando para vencer. Não podemos perder o foco. Vamos vencer esse jogo com fé, honestidade e união. Juntos somos mais fortes. Viver o amor, falar de esperança e mostrar Jesus. Isso muda tudo. Dizem que o tempo acaba com a gente. Mas é assim que a gente acaba com o tempo. Porque não existe idade para sonhar. Esperança não vem do verbo esperar. Esperar é a falta de ação. É inércia. Esperança é o contrário disso. É o combustível da ação. Ela é o sentimento que me motiva a agir. Esperar por algo melhor não é ter esperança pelo melhor. A esperança motiva, impulsiona, me move. E, sinceramente, espero que você a encontre. TV Novo Tempo, o canal da esperança. Vem aí. Anjos em Ação, sábado, 1º de setembro, às 20 horas, na Novo Tempo. Não foi fácil e ainda não é. O deserto que passei, as dores, as dúvidas, as lágrimas. Mas não faltaram sombra e água fresca durante o dia. Não faltaram luz e calor nas noites frias. Eu sei, não foi fácil e ainda não é. Provações, privações, provocações oprimiram a paz, a minha paz. Mas no deserto com Deus, provisões e bênçãos me cercaram. Em nenhum momento os anjos me abandonaram. Eu sei, eu sei. Não foi fácil
eu sigo e venço. Ainda não é fácil, mas com Deus eu sigo e venço. Comendo lavagem, jogado no chão. Eu troquei tudo por ilusão. Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo que o ego roubou. Ainda lembro das broncas do meu irmão, da minha mesa farta de pão, do seu abraço acolhedor e do cheiro do meu cobertor. Ainda lembro de quando tudo era bom, de quando tinha tudo nas mãos, mas o orgulho me enganou. E agora que estou comendo lavagem, jogado no chão, eu troquei tudo por ilusão. Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo que o ego roubou. Ainda lembro das broncas do meu irmão, da minha mesa farta de pão, do seu abraço acolhedor e do cheiro do meu cobertor. Ainda lembro de quando tudo era bom, de quando tinha tudo nas mãos, mas o orgulho me enganou. E agora que estou comendo lavagem, jogado no chão, eu troquei tudo por ilusão. Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo que o ego roubou. Comendo lavagem, jogado no chão, eu troquei tudo por ilusão. Saudade do pai, saudade do amor, saudade de tudo, tudo. Mas de longe me avistou, correu e me abraçou. Uma festa preparou. Deixei a lavagem, deixei o meu chão, deitei em seus braços, comi do seu pão. De volta pro pai, de volta pro amor, de volta pra tudo